paz do Senhor, queridos professores, queridas professoras da nossa classe da EBD de primários. Estamos aqui no nosso novo trimestre e hoje a nossa aula número 2. Já estamos aí caminhando para aprender muita coisa da palavra do Senhor. Que bom ter vocês aqui. Quero deixar os nossos agradecimentos, vocês que estão nos acompanhando no canal, já são aqui veteranos, e vocês que são novos, Sejam muitos bem-vindos também, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E uma aula abençoada, Toda a EBD é uma bênção de Deus, então a gente fica muito feliz em poder contribuir com essa aula para vocês. Vamos lá para a nossa aula hoje? Qual será o nosso tema? O nosso tema hoje é a menina que ajudou a salvar o irmão. E o nosso texto está em Êxodo 2, 1 ao 10. Vamos lá. Louvor, primeira dica de louvor. Vou deixar aqui para vocês, da Aline Barros. Ele é um louvor assim bem conhecido. Eu acredito que vocês já conhecem, mas fala muito bem sobre a história. E o nome é Quem Era o Menino? Gente, é muito legal esse louvor, as crianças vão adorar, E lá na minha casa também a gente escuta bastante e faz bem, combina bem com essa aula, Mas eu gostaria de deixar para vocês também aqui duas dicas de 2 vídeos, que é do canal Minha Primeira Bíblia, e o nome está assim, Um Bebê em uma Cesta, Moisés. E o outro é História Bíblica para Crianças, o Nascimento de Moisés. 2 vídeos bem ilustrativos, bem dinâmicos, contando a história. Se você tiver interesse, claro, para você também passar na sua aula, tá bom? Acolhimento. Bom, toda aula a gente fala, sobre essa importância de a gente acolher as nossas crianças, as crianças que já participam, as crianças novas. E eu gostaria de só reforçar, acredito que vocês também já fazem isso, mas atualizar os dados das crianças de vocês. Eu recebo mensagem de muitas professoras que têm as suas crianças que os pais não são cristãos. Ou, às vezes, a criança vai primeiro e depois o familiar vai. Então, não deixe de pegar o nome dessa criança, o telefone dela, o telefone dos pais, dela, e tá também discipulando esta família. É muito importante, nós acolher a criança e também a família da criança, gente. Isso é um fator, muito importante, Porque a gente sabe que, como eu falei, tem crianças que vão sozinhas, que isso já é maravilhoso, A gente vê assim o empenho das crianças. Mas também quando a família vem, abrace essa família. E eu deixei aqui um arquivo para vocês, estar atualizando. Eu não sei se vocês usam um caderninho ou próprio um fichário, para não esquecer de atualizar os dados, mandar mensagem, muitas vezes para o pai, para a mãe, contando que, agradecendo a participação do seu filho, tentar incentivar, Eu sei que existem muitos desafios, mas nós estamos aqui para levar o evangelho. E outro acolhimento aqui, faz parte do acolhimento também, eu gostaria de disponibilizar essa dinâmica. O que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar de um urso. O meu urso aqui está bem pequenininho, Mas se você tiver um urso grande, enfim, o tamanho não importa. O que você vai falar com as crianças? Vocês vão fazer um círculo e você vai dizer para a criança, para ela olhar para esse urso e para ela falar coisas que ela gostaria de dizer assim, ou talvez gestos, se ela queria dar um abraço no urso, um beijo, fazer um carinho, ou falar alguma palavra, dizer eu amo você, você é muito especial para mim. Ela falar algo pro ursinho. E aí vai passando, em todas as crianças, eles vão falando. E isso vai fazer ali todo mundo, certo? Depois terminou a dinâmica. Eles falaram pro urso. Você, professora, vai dizer assim, agora você olha para o seu amiguinho da direita ou para o seu amiguinho da esquerda e tudo que você gostaria de dizer para o urso ou que você gostaria de dar um abraço, fazer um carinho, um beijo, você vai fazer com o seu amiguinho. E ali vai propor esse quebra-gelo, Às vezes as crianças choram, elas se emocionam, Então, assim, é um momento assim que prepara o coração das crianças, às vezes é algo que elas querem falar e não conseguem, ou para elas se sentirem amadas também, Então, esse é um momento muito especial, um acolhimento que dá aquele acolhimento assim que aquece o coração, que deixa o coração já prontinho para a aula, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje do acolhimento.
E o urso você pode escolher o que você tiver em casa, certo? Vamos para o nosso ponto central da lição? Nosso ponto central é: as crianças que ajudam seus pais são sempre abençoadas por Deus. Esse é o nosso ponto central. E o nosso objetivo, que o aluno entenda que Deus abençoa crianças que ajudam os pais irresponsáveis. Então esse vai ser o nosso foco da aula. A criança ela vai ter que entender essa questão da participação em casa, essa participação que ela tem em ajudar, em ela estar conectada com o que está acontecendo ao redor dela. Nós estamos vivendo uma realidade que as crianças, elas estão assim, ó, voando, né? Então parece, a gente brinca, né? Estão no mundo da lua. Então, assim, a gente precisa resgatar isso para as crianças entenderem o que está acontecendo, né, no dia dela e elas proporcionarem a sua ajuda, porque é muito importante, criança, a ajuda de vocês, assim como na história de hoje. Vamos ver. Nosso destaque bíblico, então, é de Êxodo, no capítulo 2, do 1 ao 10. Esse vai ser a nossa leitura bíblica, né? Você pode fazer com suas crianças. É uma história curta, mas neste momento muito eficaz. Bom, já reforçando aqui, ó. No outro trimestre eu também deixei disponível, né, o nosso mapa mental e a nossa aula, como fala, de Êxodo. Vou deixar esse arquivo aqui, eu coloquei tudo junto, tá? O Antigo e o Novo Testamento. É os mapas mentais bíblicos, que ele dão assim um resumo do que aquele livro traz. E na história de hoje nós vamos falar sobre Moisés. E aqui ele vai dizer, né, qual foi o propósito desse livro, para quem foi escrito, qual o foco dessa história, como que a gente vê Cristo no livro de Êxodo e os personagens importantes e tal. Então assim, ó, é muito interessante. Deixei disponível para vocês, muita gente me pede, mas também deixei só esse arquivo aqui de Êxodo, tá? Também deixei só essa folhinha, se caso você tiver interesse no momento de imprimir só ela. Vamos ver a nossa memória em ação. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo. Êxodo 20 e 12. Bom, o que vocês também podem estar fazendo? Nessa questão aqui, né, da memória em ação, vocês podem estar apagando ali a parte do respeite, por exemplo. Respeite. E aí você peça para as crianças falarem, né? Vamos falar aqui, o que estava escrito aqui mesmo? Aí eles, respeite. O seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo. Depois você pode apagar o tempo. E agora, quem é que sabe qual é o versículo que estava lá? E daí você vai apagando algumas palavras, né? Para eles irem memorizando, né? A gente chama de, como é que é o nome da dinâmica? O apagador avião. Ele vai apagando e vai memorizando, ajudando as crianças, né, na memorização, mesmo sem a palavra, tá bom? Missão. Olha só, essa parte da lição, eu até disponibilizei essa imagem para vocês, se vocês caso queiram apresentar ou colocar também na sala, imprimir o plano de frequência, né? A importância das crianças manterem a frequência, você pode estar incentivando elas, mandando essa imagem também no WhatsApp para os pais. Nós temos um plano de frequência, nós temos a missão de conhecer vários lugares, né? Nós estamos orando pelos países e você ir distribuindo, incentivando as crianças na participação. Hoje a nossa missão, porque qual é a nossa missão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a nossa missão. E aqui, hoje, nós vamos falar sobre quem? Nós vamos falar sobre um país. Sabe qual é o país? É a Dinamarca, gente. Essa bandeira aí vermelha com branca. Nós vamos falar da Dinamarca. E nós temos umas curiosidades e hoje eu trouxe aqui, o que é isso aqui? Quem sabe aí na casa de vocês? O Lego, muito bem. O que tem a ver, né? O Lego com a Dinamarca? Vamos ver? Vamos ver os fatores importantes. Já se empolgou, botou um textão aqui, mas eu vou dar uma lida rapidamente para vocês, tá? Primeiro fato de uma curiosidade sobre a Dinamarca. Na Dinamarca, a bicicleta é como um transporte mais popular do que os carros. Lá o terreno é muito bom e eles usam muito bicicleta, coisa boa, né? E tem que ter também um asfalto, né? Um terreno plano para andar, senão fica complicado. Número 2 de curiosidade. Uma grande quantidade de energia é produzida eu não consigo pronunciar essa palavra, sorry,
mas é tipo a energia eólica que a gente conhece, sabe? Aquela que tem, assim, uns cataventos bem grandão. É tipo aquela... essa energia, na verdade, lá eles usam muito isso, né? Que é a energia através do vento e das ondas. E eles têm parques eólicos enormes e a energia lá é assim. Uma grande quantidade, né? Terceiro fato, os dinamarqueses estão entre as nações mais felizes e saudáveis do mundo. Eles são como um ranking, gente, de país que tem como felicidade e saúde pelo Relatório Mundial da Felicidade, e eles costumam figurar, né, entre as 3 nações mais felizes. Quarto fato, o Lego foi inventado na Dinamarca, gente, pois é, o Lego, né, essa pecinha aqui, eu trouxe esse Lego, que ele é o Lego grande, né, a gente acaba usando para crianças de 1 até 5 anos, mais ou menos, e tem crianças com 7, 8 que gostam também de brincar com esse. Mas tem aqueles Lego em miniatura também, né? Que eles montam, fazem ali um cenário muito legal. E, ó, é ótimo para a cabeça, para construção, para criatividade, né? E foi criado lá, gente. Então, olha só que legal, né? As criançadas hoje em dia amam isso. A gente tem que incentivar, tá? Professores, pais que nos assistem, incentive a montar, né? Brincar com pecinha, fazer várias coisas, porque isso estimula muito a criança e a criatividade deles também. Isso é ótimo. Mas lá, qual é o nosso propósito aqui? Trazer as curiosidades e também estar orando por este país, né? O evangelho não está em todo lugar também. Então vamos orar, vamos levantar um clamor por este país e o Senhor vai prover, né? O Senhor sempre provê. Agora, vamos para a nossa aula na parte de Explorando as Escrituras. Vamos ver o que temos hoje? E você, professor, você pode iniciar a sua aula falando assim, ó. Queridos alunos, quem gostaria hoje de ajudar na aula? E às vezes eles já vão, né? Eu. Pois é, então aí você escolhe um para ajudar na sua aula e você pode até mencionar. E na casa de vocês ajudam? Isso para dar uma introdução para entrar na aula. Você pode também estar promovendo, talvez você já tenha, né? Mas o crachá do ajudante do dia. Você pode estar promovendo para a criança colocar. Deixa esse arquivo disponível para vocês, né? E aqui elas vão botar o nomezinho. Você pode estar fazendo de uma cartolina com a cordinha, né? A forma que você tiver, às vezes um EVA também fica legal, né? Para eles estarem participando como ajudante do dia, que eles ficam bem felizes e estimular essa questão de ajudar em casa também, porque a nossa história vai falar sobre isso. Olha só, essa história eu peguei de uma Bíblia, tá? Eu tenho a Bíblia do Ministério Infantil, até eu quero trazer aqui para vocês também, para indicar para vocês. E eu achei, assim, essa historinha muito legal e essa história está arquivada antes de começar a história de Moisés ali, né? Então eu vou ler para vocês, que diz assim: Jaime tinha medo de tempestades. Ele achava que sua casa poderia cair e machucar sua família. Sara tinha medo de que os pais divorciassem. Sempre que eles brigavam, ela ficava angustiada, pensando em onde iria morar. Tinha medo de que o seu pai fosse embora. Ela não o veria mais. Jaime e Sara estavam sempre cheios de medo e preocupação. Você, alguma vez, fica com medo e preocupado? O que pode fazer nesses casos? Certas pessoas da Bíblia também tiveram medo, algumas vezes. Vamos ver como uma delas lidou com uma situação de medo? Pois é, nós vamos falar sobre o medo aqui. E você pode conversar neste momento com seus alunos. Então, qual é o medo de vocês? Qual é a preocupação de vocês? E ali eles vão abrir o coração, vão conversar. Esteja preparado, professora, para ouvir. Eu sei que eles às vezes querem falar tudo junto. Ai, é difícil. Mas calma que dá tudo certo. Né? Você pede para cada um falar de uma vez e contar suas histórias. Às vezes a gente está ministrando a aula, né? E eles vêm com umas histórias assim, olha, que não tem nada a ver com a aula. Nesse momento, você respira fundo e diz, vamos focar na aula. Mas aqui você vai pedir para ele abrir o seu coração, né? E ele contar seus medos, suas preocupações e você vai orar junto com eles também, né? Este é o propósito de eles abrirem o coração. Então essa história ela vai falar sobre o medo, sobre as preocupações
Mas olha só, crianças, vamos ver na Bíblia também uma pessoa que passou por isso? Vamos ver quem é. Hoje nós vamos conhecer a história de uma família que tinha uma menina e ela virou uma heroína, porque na família dela existia o irmão dela, ela, e nasceu um bebezinho. E é uma alegria quando nasce, né? Um filho, é uma bênção. Mas o problema ali nessa história é que o povo de Israel, eles estavam sendo escravos no Egito. E o faraó tinha dito diversas maneiras para impedir aquele povo de crescer. Até então que ele chegou no auge de falar para que as parteiras, quando fossem ganhar os bebês as mulheres, as parteiras, quando elas vissem que fosse menino, elas matassem aqueles meninos e deixassem viver só as meninas. Mas Deus, Ele é provedor de todas as coisas. O Senhor, Ele coloca as pessoas certas no nosso caminho quando é para acontecer o propósito que Ele tem para nós, né? E a história já começa no capítulo 1 com essas parteiras, porque elas viram que muitos meninos ali estavam nascendo e elas não mataram e o Senhor honrou, porque a fé delas foi maior, né? E elas também passaram por aquele medo, porque o faraó disse, se vocês, né, vocês são obrigados a matar os meninos que nascerem. Elas não fizeram aquilo. E pensa no medo, mas o Senhor honrou e constituiu família para elas. E nessa história, no caso, né, nós estamos aqui falando um pouquinho antes o que acontece. Agora o bebê já com sua família também estava com problema, que foi o caso deste menino, que nasceu e o faraó disse assim, agora quem tiver filho também joguem essas crianças no rio. Gente, que coragem, né? O faraó, olha, mandar as crianças, os bebês, homens, né, os meninos, morrerem, os pais jogarem no rio. Só que tinha uma família muito especial, que é onde essa menina também estava. E essa família, o que eles fizeram, né? Eles esconderam o menino, certo? Essa figura aqui, ó. Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar aqui, ó, no nosso visual da CPAD. Essa figura aqui, ó, mostra a mãe, né, pedindo para os filhos ficarem, porque lá na janela tinha o faraó, se você observar, ó, tinha um egípcio que queria matar, ou se ele escutasse qualquer coisinha, ele já entrava na casa para matar a criança. Eu penso, né, a coragem, porque foi difícil, né, esconder um bebê por 3 meses, 90 dias. Gente, bebê chora, né? O bebê chora quando nasce. E é leite, troca fralda. Mas olha só como é que é essa história. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui eu acho que ele não chorou muito, mas ele vai chorar na hora certa. Eu vou mostrar pra vocês. Então, nessa história aqui, essa menina era irmã desse menininho. O nome dela era Miriam. E o nome da mãe dela era Joquebede. Só que ela, mesmo com medo, a mamãe escondeu esse filho. Gente, ela foi muito corajosa, né? Só que o legal é que toda a família estava empenhado em dividir esse serviço, né? E eles se ajudavam. Eles estavam entendendo o que estava acontecendo ali. A menina e o seu irmão, o Arão, o nome dele, também estavam ajudando ali. Por quê? Já pensou se a menina sai na rua gritando, eu tenho um irmão, eu tenho um irmão, eu tenho um irmão? Não ia dar certo. Ela estava ali, ó, entendendo que aquele bebê tinha que ser protegido. Que aquele bebê que estava ali era um cuidado que a mãe estava tendo por honrar a Deus, né? A mãe não deixou esse bebê morrer. Então, o empenho de toda a família, entender a circunstância que estava naquela casa foi de suma importância. Era um momento muito difícil. E então, a mãe, muito amorosa e esperta, pegou um cesto de junco, que é tipo... deixa eu pegar aqui o livro para vocês, né? É tipo umas folhinhas, tá? Que dão no rio mesmo. Aqui, ó. A gente também pode chamar de papiro aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas eu até vou indicar esse livro para vocês daqui a pouquinho, né? Que é umas folhinhas, então ela fez esse cesto, encheu de betume, que é tipo uma cola preta, assim, tipo né? Vamos usar um termo cola para as crianças entenderem. Para não entrar nenhuma aguinha naquele cesto, certo? Ela encheu, cuidou daquele cesto e colocou a criança sobre o rio, porque já não conseguia mais esconder.
Mas Miriam, a irmã mais velha do bebê, queria ajudar. Ela não podia fazer muito contra um exército, mas o que ela fez mudou a história. Sabe o que ela fez? Vamos ver? Mas antes deixa eu perguntar para você. Será que nós estamos honrando aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos? Às vezes a gente olha e diz assim, Senhor, mas é tão pouquinho. Senhor, é tão pequenininho, mas o Senhor está vendo. Sabe, é igual a história do menino, abre um parênteses aqui, é igual a história do menino que tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco diante daquela multidão. Só que o pouco na mão certa se torna milagre. E aqui também aconteceu isso. Fechando parênteses, que eu entrei em outra história, a Miriam fez o que estava no seu alcance, né? Fez o que estava chamada para fazer naquele momento. Então ela ficou olhando o cesto de longe, indo naquela água e acompanhando, né? Preocupada com o seu irmão, eu imagino a aflição dela, né? Meu Deus, se esse cesto vira e se acontece alguma coisa. Um dia eu contei essa história na igreja, um menino disse assim, pois é, e se o jacaré pegasse o bebê? Pois é, né? As crianças elas vão, né? E se o jacaré pega aquele bebê na água? Então, assim, eles vão imaginando todo o cenário, né? Eu acho que naquela proporção não tinha jacaré no rio, né? Claro. Mas olha como é que eles, né? A preocupação deles, né? E ela foi vendo onde estava indo esse cesto. Quando chegou, o cesto parou e aí Moisés chorou. O nome daquele bebezinho, desculpa, era Moisés. E ali, naquele momento, ele chorou. O choro dele foi tão de Deus naquele momento. Eu acho que ele aguentou um pouquinho o choro ali com a mãezinha antes, né? Porque choro de bebê a gente escuta, né, irmãs e irmãos? Mas naquele momento ali era o momento dele chorar mesmo. Então ele chorou. E aí a filha de Faraó, olhando o cesto, foi lá ver o que era. E quando ela viu, ela entendeu que era um filho de um hebreu. E aí, ela pega o bebê, aí quem aparece na história? Miriam. Miriam aparece na história, né? Muito bem posicionada no seu tempo. Ela aparece, ela diz assim, ó, aqui tá a cena, ó, que ela aparece, né, para a filha do faraó e diz, olha, se você precisar que alguém cuide dele, eu conheço uma pessoa que pode ser a ama dele. Naquele momento, eles falavam ama, que era como mãe, tá? Eu conheço uma pessoa que pode cuidar dele para você. E ela preocupada, porque provavelmente o bebê estava chorando de fome, precisava de leite, precisava de carinho, né? E o que aconteceu, gente? Aí ela foi lá e disse, então tá, então você entrega para essa pessoa. Gente, quem era essa pessoa? Era a mãe de Moisés. Olha como Deus faz, né? E ela pôde cuidar do seu filho. Ela foi tão corajosa e recebeu, né? O Senhor cuidou de cada detalhe. Então, ela ajudou a salvar a vida do seu irmão, a Miriam, proporcionando o quê? Que a própria mãe cuidasse do filho, né? Do cuidado do seu irmãozinho ali. Então, eu gostaria de mencionar aqui, né? Que a atitude de Joquebede, que é a mãe do Moisés, tá bom? Foi muito corajosa ao colocar o cesto no rio e confiar em Deus para cuidar do bebê. Miriam, como uma filha cuidadosa e uma irmã zelosa, acompanhou o trajeto e estava disposta a ajudar. Por causa da coragem, Deus fez então aparecer uma única pessoa que podia salvar a vida da criança. Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, enfrente os seus problemas com coragem. Ter coragem significa ser calmo e corajoso em seus pensamentos e atos. Mas da onde vem a coragem? Como conseguir essa coragem? Pois bem, a coragem vem de saber que Deus está com você e que Ele controla tudo. Quando tiver um problema sério para você enfrentar, o que você precisa? Pensar no amor de Deus por você e como Ele controla tudo. Pedir a Deus para ajudá-lo a ser valente e fazer o que Ele manda. A Bíblia diz em Josué 1.9 o quê? Deixei aí 3 pontinhos. Pega a sua Bíblia, vamos lá, vamos ler. A Bíblia diz em Josué, tananana, esta é uma promessa que Deus fez a você. Não foi bom Joquebede ter sido corajosa? Ela seguiu o plano que Deus lhe deu e confiou nele para cuidar do seu filho. No plano de Deus, a própria filha do faraó encontrou o menino e o salvou. Mas, né, na verdade, quem cuidou mesmo deste menino foi Deus, né? O Senhor, ele faz tudo perfeito.
Deus recompensou a coragem de Joquebede, dando a ele a alegria de cuidar do seu próprio filho em segurança. Pois bem, o Senhor proveu para que Joquebede cuidasse do seu filho em segurança, recebesse, né, um salário para cuidar do seu próprio filho. E quem estava nessa história? A sua irmã, uma criança muito corajosa. Ela, talvez, se fosse tomada pelo medo, o que ela ia fazer, gente? Ela ia ficar só olhando, né? Ai, tá lá o meu irmão, a filha do faraó pegou, vou sair correndo e vou contar para a mamãe. Mas não, ela teve coragem, foi lá, olhou a mulher com o bebê, né, e disse: se tu precisar de alguém que cuide, eu sei. Eu imagino ela, né, com toda a autoridade de Jesus, com a coragem e resolver aquele problema. Então, crianças, vocês que nos assistem, vocês são usados por Deus. Foi o que eu falei anteriormente, às vezes parece tão pequenininho, mas na mão certa se torna milagre, se torna grande, se torna a proporção que deve ser. Então, não desista daquilo que o Senhor coloca em suas mãos, assim como foi a Miriam. E aqui é uma parte da história de Moisés, né? Muitas vezes a gente passa por situações que a gente pensa que vai ser a nossa morte, assim como foi ali Moisés no rio, né? Talvez se o cestinho virasse ou enfim, acontecesse alguma coisa, ele poderia vir a morrer. Mas o Senhor faz milagres, né? Até quando a gente fala em Moisés, qual é a primeira coisa que a gente lembra, né? Ai, atravessar o Mar Vermelho. Pois é, muitas vezes aonde a gente pensou que era a nossa morte, o nosso fim, se torna um alvo de milagre. E em Moisés, a gente conhece a história dele por ser um menino que estava no cesto no rio, mas que não morreu, e depois o milagre também, né? Aquele milagre extraordinário que o Senhor fez, de Moisés passar com o povo no mar, né? Mar Vermelho, mar aberto. Então, assim, só estou colocando um contraponto, né? Que onde a gente sofre também muitas vezes é onde a gente vai testemunhar o milagre de Deus, né? Então a gente precisa testemunhar porque o Senhor cuida de tudo. Amém, irmãos? Eu espero que vocês, né, dessa passagem, vocês mergulhem mesmo, mostrem para as crianças, né, todos esses pontos, como a Miriam foi importante, né, sendo uma criança, como ela foi importante em ajudar a sua família e salvar o seu irmão. E aí, uma dica, você pode estar proporcionando também, contando a história e fazer, né, as medalhas da coragem. Essa medalha aqui eu fiz mesmo de TNT, uma situação que aconteceu, e eu dei para o meu filho, e aí eu coloquei, né, a coragem. Então eu escrevi aqui coragem J, que é coragem João. E você pode também, se você quiser proporcionar, né, para fixar essa história, ou imprimir numa folha adesiva e colar nas lições, né, sobre força e coragem, que é o que está em 1 Josué, em Josué 1 e 9, né? Assim nós precisamos, crianças, de força e coragem. Você vai estimular elas a isso também. Tem esse arquivo, tá bom? Depois que você contar esta história maravilhosa do que aconteceu, de como essa criança, essa menina foi usada, você pode estar conversando com as crianças, dar um papel e dizer para elas, né? Bom, crianças, escrevam uma carta para Deus, escrevam um bilhetinho, né? Mediante essa história, a menina estava com um problema ali. E qual é o problema de vocês? Vocês falaram no começo da aula, e agora, qual é o problema de vocês? Né? Escrevam, peça para o Senhor para Ele manter vocês de pé. E força e coragem. E ali peça para as crianças desenvolver um pedido de oração. Mediante também, assim como foi Miriam, elas terem coragem. Vamos para as nossas partes de dicas de atividades? Então, aqui foi a nossa história, né? Eu coloquei vários arquivos, tá? Eu só vou passando aqui para vocês, né? Para vocês terem conhecimento, tem o jogo do Encontre 5 Diferença, a questão de praticar, né? Letícia, mais 7, 8 anos, precisa praticar? Precisa, gente. Eles estão no momento de alfabetização, de leitura, de escrita, agora é a hora. Agora é a hora de praticar, né? Então, ali, para eles traçarem, né, as ondas e praticando. Aqui também uma atividade bem legal, você pode também estar proporcionando, levando, né, um recipiente com água e mostrando alguns itens e perguntar, isso aqui afunda ou flutua? E aí eles vão conversando e é legal também, assim como foi na história, né, um cesto que o Senhor cuidou com um bebê e não afundou, gente, isso é
é só Deus, né? Olha só, tem também ali umas perguntinhas, tá? E eles vão riscar as declarações falsas. É tudo sobre a história de Joquebede com Moisés ali. Tem também o encontro de 10 diferenças, labirinto. E aqui eu gostaria de trazer para vocês, ó, para vocês estar propondo. Aqui eu pedi para uma criança pintar, né? Eu já trouxe pronto para vocês verem como é que é. Aqui dá para ver, diretor. Aqui, ó, no caso, o que aconteceu aqui? Vocês vão imprimir o desenho, certo? E aí, vocês vão recortar na linha. Eu não vou conseguir fazer tudo aqui na aula, né? Mas eu só vou mostrar para vocês. Vocês vão recortar na linha pontilhada, só até a ponta do cesto, certo? Então, vocês vão recortar aqui, ó, até na pontinha do cesto. Depois, vocês podem fazer tiras de papel coloridos, ou nesse caso aqui eu não fiz colorido, porque o desenho já estava bem colorido. E aí vocês vão trançando este cesto, né, com as crianças, pedindo para elas ir fazendo, ó, né, para não deixar entrar nenhuma aguinha, né, ilustrando a história também. E aí eles vão colocando essa tira de papel. Aqui no final, se sobrar, você vai recortar, ajustar. E aí você vai colando também aqui as pontinhas aqui, né? Você pode botar a cola aqui e depois nessa pontinha. E assim elas vão montar o cesto de Moisés também, que fica uma atividade bem legal. E trabalha bem a coordenação motora, né? Porque vai ter que ir colocando aqui dentro, ó, pra cima e pra baixo. O legal também, gente, se você tiver um papel cartão, aquele papel mais firme é melhor, tá? Pra fazer essa atividade. Aqui eu usei folha sulfite. Dá também dá. Mas um papel cartão, ele fica melhor também para trabalhar. E aí vocês vão montando esse cesto também com as crianças. Essa é a dica de atividade de hoje, certo? Gente, também tem aqui, ó, o caça-palavras do bebê Moisés. Então, todas as palavras que estão ali, eles têm que procurar. E não poderia deixar de falar do nosso planejamento de aula. Gente, sabe, eu até fiz uma enquete ontem no Instagram sobre isso, né? Você usa essa última parte aqui da lição, mas para quê, Letícia? Às vezes é bom a gente escrever e ver, né, ter mais uma clareza de toda a aula, o que você vai passar, o que você já fez. Uma dica, né, que a gente pode sofrer da nossa EBD, certo? Só para vocês conhecerem. E não posso deixar de falar, nós estamos pro fim da aula já, da nossa maleta viajante, gente, da EBD, né? E já falei com vocês na outra aula, né? Já deixei todas as dicas aqui, o que tem dentro, mas eu só vou reforçar o que vai ter dentro dessa maleta. Bom, lápis, caneta, borracha, bíblia. Até eu trouxe aqui, ó, uma bíblia de uma linguagem fácil, né? Se você utilizar a bíblia, porque você pode colocar outro livro também de atividades cristãs. E também dentro da maleta você vai ter a apresentação do projeto. Aqui na câmera não dá para ver tão certinho, né? Mas a apresentação do projeto. Você vai ter a ficha de leitura que cada criança vai levar. E você vai ter o registro de experiências para as crianças escreverem como foi a experiência de ter a maleta na sua casa. Pois bem, para a aula de hoje, se você já montou a sua maleta e a primeira criança já vai pegar, eu já deixei o arquivo para você imprimir do capítulo 2 de Êxodo. Então, essa criança vai levar este capítulo e vai reforçar essa história e meditar ainda mais nessa história, tá bom? Mas lembrando que aqui na maleta você pode usar outros livros também que eu deixei aqui no Drive para estar estimulando, né? Também tem a cartilha da professora Jamile, que é maravilhosa. O nome é Eu Amo a Bíblia. Você pode colocar dentro da maleta e proporcionar para essa criança fazer essa atividade. A maleta fica entre o período de 7 dias na casa da criança. Então, se a sua EBD é num domingo, ela leva e traz no próximo domingo, contando e mostrando a sua ficha de leitura para a classe, certo? Dúvidas, às vezes sobre o material, sobre a maleta, você pode mandar aqui nos comentários, você pode me chamar no Instagram que eu consigo também responder vocês lá, né? E vai ser uma bênção de Deus. E mandem fotinho da maleta viajante da EBD também de vocês, tá bom?
Os panoramas desse trimestre já está todo disponível nas aulas, tá? Aqui é o panorama hoje da aula 2, né? Que é uma descoberta e nós estamos caminhando, né? Como bons exploradores, a criança que ajudou a salvar o seu irmão. Então ali tá todo, né, panorama para vocês irem imprimindo. Gente, reforçando aqui. Na aula vai estar assim, ó, lição e os recursos. Então, tudo que eu passei na aula de hoje vai estar nessa atividade, tá bom? Desculpa, vai estar nessa forma aqui. Dicas de atividade sobre a maleta, os mapas mentais, tá? Já está ali. Os visuais da aula, os acolhimento, tudo ali, tá bom? Então, é só você clicar e baixar na sua casa. Se tiver alguma dúvida, se precisar de mim, este é meu Instagram, você pode me chamar, você pode mandar comentários aqui, que vai ser uma bênção de Deus e poder contribuir e ajudar ainda mais vocês. Pois bem, essa era a nossa aula, essa é a nossa dica. Faça lá os cestos, né, o cestinho de Moisés, né, estimule as crianças ou alguma dessas atividades que eu tenho certeza que vai ser bênção. E me mandem fotinho da maleta viajante, tá bom? Que vai ser uma bênção de Deus também, né, pra gente ver, assim, essas crianças, incentivar elas à leitura bíblica. Um abraço e até a próxima aula. Deus abençoe vocês.